Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso. Hoje estamos aqui para o nosso 15º dia da nossa série de Uma Vida com Propósitos para Aqui Estou na Terra, do Rick Warren. E a gente finalizou ontem, a nossa sequência do primeiro propósito de Deus para a nossa vida, que é que nós fomos planejados para agradar a Deus. E hoje a gente inicia a nossa sequência do segundo propósito, que é que a gente foi formado para fazer parte da família de Deus. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu já vou te pedir para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as mensagens. E se você chegou por aqui agora, nesse 15º dia, eu te convido a assistir todo esse vídeo, depois clicar no link da descrição para você voltar lá na mensagem do dia 1 e acompanhar toda essa sequência que está sendo incrível e que Deus está falando muito com a gente. E agora, hoje a gente vai falar, sobre formado para fazer parte da família de Deus. Em Hebreus 2:10 vai dizer: Foi Deus quem fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem a sua glória, Ele fez todas as coisas e ele quis que seus filhos compartilhassem de todas as coisas que ele fez. E em 1 João 3:1 vai dizer: Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos e verdadeiramente somos. Que amor é esse, que nos atribui ser chamados de filhos. E aqui o nosso segundo propósito da nossa vida é realmente ter uma família, em Cristo Jesus. Deus quer uma família e criou a gente, eu e você, para fazer parte dela. E essa família em Deus, a nossa família espiritual em Deus é uma família que irá nos amar, nos honrar e reinar com Ele também para sempre, Essa família irá amar a Deus acima de todas as coisas. Essa família vai honrar a Deus acima de todas as coisas, vai buscar agradá-lo, e vai reinar com Ele para sempre na eternidade. E a gente vê que Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus relacional, porque ele já é composto, por termos de uma família. A Trindade já é identificada por termos de uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade em si já é um relacionamento de Deus com ele mesmo. E ele não precisava de uma família, pois ele já tinha uma família ali composta. Mas mesmo assim ele desejou uma e desejou nos incluir nesta família. E quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai, A gente é considerado filho de Deus quando a gente exerce a nossa crença em Deus, no Cristo, em Jesus e no Espírito Santo. E nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a igreja se torna a nossa família espiritual. E lembre-se, quando a gente fala igreja, não fala sobre denominação. A igreja é todo o corpo de Cristo, todos os fiéis, E em 1 Pedro 1:3 vai dizer: Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento. Ou seja, a gente se torna criatura de Deus, nossa família humana, nosso pai e nossas mães terrenos no nosso primeiro nascimento, quando a gente nasce, lá da barriga da nossa mãe. E torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascer de novo, e de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Quando a gente tem esse segundo nascimento, que a gente crê em Jesus como nosso único e eterno Salvador, a gente tem esse segundo nascimento e a gente se torna parte da família de Deus. Em Gálatas 3:26 vai dizer: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então a gente primeiramente é criação do Deus, Nós somos ali criaturas nesse mundo. A partir do momento que a gente exerce a nossa fé em Cristo Jesus como nosso único Salvador, aí sim nós entramos para a família de Deus e somos filhos amados de Deus, E aqui ele fala, sobre os benefícios de fazer parte da família de Deus. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria falar para vocês sobre uma analogia, que eu vi um pastor falando,
que não tá, né, nesse contexto do livro, mas que faz muito sentido. Que quando a gente nasce, né, dos nossos pais terrenos, nós temos a nossa certidão de nascimento. E lá tá escrito o nome do nosso pai e da nossa mãe, aqui da terra, né? No meu caso, Joaci Sheila, tá lá escrito na minha certidão de nascimento. Mas quando a gente exerce a nossa fé, quando a gente crê em Jesus como nosso único Salvador, quando a gente decide, né, realmente ter Ele, seguir os seus mandamentos, né, seguir a sua palavra, nós se tornamos filhos de Deus. E aí sim, a gente tem uma nova certidão de nascimento. E que lá, no nome do nosso Pai, vai estar escrito Deus Altíssimo. Então, nesse segundo nascimento, a gente troca, né, a nossa paternidade. Não que a gente tenha que abandonar nossos pais terrenos, mas agora nós temos um Pai eterno. E por mais que nossos pais terrenos possam às vezes nos decepcionar, às vezes a gente possa muitas das vezes, né, são abandonados, muitas das vezes são decepcionados mesmo. O nosso Pai Eterno nunca fará isso conosco. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de bondade, Ele é um Pai que não nos decepciona. Ele é um Pai que tem um futuro pra gente, tem planos a nosso respeito. E quando a gente decide realmente entregar a nossa vida e segui-lo, a gente aceita essa paternidade que nunca será extinta, né? É para a eternidade. E os benefícios, então, da gente fazer parte da família de Deus, além desse que eu acabei de falar para vocês. Em Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E como somos filhos de Deus, temos uma herança, né? O Novo Testamento fala muito a respeito dessa herança que temos em Cristo Jesus. E parte dessa herança é bondade, paciência, alegria, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. E primeiro ser, e ele fala aqui também, né, que o que abrange também essa herança, né? Primeiro, né, nós temos a eternidade. Seremos levados desse mundo a fim de estar com Deus para sempre. Em segundo lugar, nós seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo, né? Nós temos a nossa mudança. Terceiro, seremos livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda morte, né? Na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Gente, que herança é essa de Cristo Jesus através do sacrifício dele por nós na cruz? Quando a gente falou ontem, aquele sacrifício maravilhoso que por muitas das vezes a gente esquece de quão doloroso foi para ele passar por tudo aquilo. E por causa daquele sacrifício, nós temos toda essa parte dessa herança e que a gente vai desfrutar na eternidade, em que Deus já está preparando tudo pra gente. E em Colossenses 3, 23 e 24 vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer com excelência, como se fosse para o Senhor. A gente já falou sobre isso aqui também. E visto, né, que a gente vai receber essa recompensa não dos homens, mas de Deus, com uma herança eterna, assim como citada anteriormente. E aqui ele fala um pouco sobre o batismo identificando-se como uma família de Deus. O batismo não é um ritual facultativo para os cristãos. A gente vê muito cristão postergando esse ato de se batizar, né? E o batismo em si significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente que você não tem vergonha de ser parte da família de Deus. O batismo é um simbolismo ali dessa inclusão na família de Deus, né? E ele é tão importante que ele simboliza, né, o segundo propósito de Deus nas nossas vidas, a participação da família eterna de Deus. E o batismo é um significado, né? Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo,
simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, e além de celebrar sua inclusão na família de Deus. E muitas das vezes a gente vê realmente, né, muitas pessoas postergando essa questão do batismo, deixando para depois, e a gente vê muitas passagens aqui na Bíblia que as pessoas foram batizadas logo depois que elas aceitaram a Jesus. Em Pentecoste, né, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia que aceitaram a Cristo. E aqui ele fala também que Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e toda a sua família à meia-noite, pois foi naquele momento que eles aceitaram a Cristo Jesus. E não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Assim, quando a gente decide entregar nossa vida, aceitar Jesus como o nosso Cristo, né, como nosso Salvador, a gente tem que se batizar para simbolizar isso, não só para os cristãos, mas para todo mundo, que você não tem vergonha de ser parte da família de Deus. E esse é um ato simbólico, mas que realmente ali, né, simboliza a parte da sua inserção na família de Deus. E ele fala aqui também, né, que a primeira questão, né, pra gente realmente participar ali da família de Deus é a fé, é a gente crer em Cristo Jesus. Mas o batismo é tão importante quanto, porque ele simboliza essa sua fé, essa sua crença ali, que é esse segundo propósito de Deus para a nossa vida, né? A participação da família eterna de Deus. E o maior privilégio da vida, que é, né, fazer parte dessa família. Em Hebreus 2:11 diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãos. Deus tem orgulho de você, né? Deus se orgulha quando a gente faz parte da família, ele não se envergonha. Jesus não se envergonha de chamar de nós como irmãos. Ele fez o sacrifício junto justamente para isso, para nós sermos irmãos dele e filhos do Deus Altíssimo. Então, ele não se envergonha, isso é o maior privilégio da nossa vida. Você tem noção do que é Jesus te chamar de irmão e de irmã? Jesus, gente, o santo dos santos, nos chamar de irmãos. Esse é o maior privilégio da nossa vida. E sempre que a gente se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, a gente tem que lembrar de qual família nós pertencemos, quem é o nosso irmão, quem é o nosso pai. E assim a gente vai se sentir mais confiante para enfrentar todas as adversidades da nossa vida. E o pensamento para a gente refletir neste dia, né? Fui formado para pertencer à família de Deus. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida. Que você se integre à família de Deus. E o versículo para a gente memorizar e meditar neste dia é Efésios 1:5. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Cristo Jesus. E a pergunta para a gente meditar nesse dia: como começar a tratar os outros cristãos como os membros da minha família? A gente tem que lembrar disso, que todos os cristãos são membros da nossa família, que nós participamos da igreja, que é a nossa família espiritual. Então a gente tem que tratar todos eles como irmãos e irmãs. Então que fica essa reflexão para o seu dia de hoje. Amanhã nós estaremos no 16º dia, que também terá uma mensagem muito importante. E eu espero vocês aqui. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.